Meus irmãos e irmãs, eu gostaria de lembrá-los a celebração de domingo passado. O Evangelho falava também da oração, da necessidade da oração. Domingo passado falava da necessidade da oração como uma súplica e que nós deveríamos insistir, ser perseverantes para podermos de verdade para que Deus escute a nossa oração. A perseverança é algo fundamental, né? Não basta nós acharmos que temos que pedir e Deus vai atender, não. É necessário a perseverança, rezar sempre. Por quê? Porque precisamos sempre da oração. Né? Eu espero que cada um de nós de verdade entenda o fato de estarmos na igreja, entender que a oração é aquilo que é a subsistência do cristão. Um cristão que não reza, que não busca a Deus, como ele pode dar conta da vida? Não dá, né? A oração é como o oxigênio que a gente respira. Sem oxigênio, nós morremos. Na vida do cristão, na vida da fé, é preciso a oração. Sem a oração, é impossível. Hoje, de uma maneira diferente, Deus também fala da importância da oração. E fala que a oração, nós devemos fazer a oração na humildade. Esta palavra é importante. A humildade. E aqui ele dá o exemplo para cada um de nós. Jesus está indo para Jerusalém. E nesta caminhada de Jesus para Jerusalém, muitas vezes ele ensinava os seus discípulos. E certamente algumas pessoas questionavam algumas coisas para Jesus. E ele então conta esta parábola. Havia dois homens que entrou no templo para rezar. Um era fariseu. Ele não fala quem era o fariseu. Ele simplesmente exemplifica um fariseu. E o fariseu, irmãos, era um homem da lei. O homem que buscava viver aquilo que era a vontade de Deus, mas através da lei. Ele cumpria tudo certinho. E este homem chega na igreja para rezar e ele começa a rezar. E na sua oração ele começa a enaltecer. Ele fala assim: eu te agradeço, ó Deus, né? Ele diz assim, mas na verdade ele não enaltece a Deus, mas enaltece a si mesmo. O sujeito da sua oração, quem é? É interessante a gente notar. O sujeito da oração dele é ele próprio. Eu te agradeço, ó Pai, porque não sou como os outros homens. Eu pago o dízimo, eu jejuo 2 vezes, eu faço todas as coisas certo. Né? É interessante, irmãos, porque esse fariseu, ele tinha uma mentalidade errada, né, na oração. Ele achava que ele era bom e que ele merecia, e que Deus, na verdade, não precisava dar nada para ele, porque ele merecia, né? Ele fez tudo certinho. É a religião dos méritos. Eu cumpro tudo, então, porque eu cumpro tudo, Deus tem que me dar. Então, é Deus quem está em dívida com ele, não é ele que está em dívida com Deus. Atentos, porque deste fariseu, tem muitos, existe muitos, e ele está muito presente também na nossa vida, né? E esta liturgia, irmãos, ela quer também nos ajudar a identificar isto dentro de cada um de nós. Por quê? Porque nós precisamos nos converter. Esta oração deste fariseu, embora ele seja um homem cristão, um homem íntegro, um homem que fazia todas as coisas corretamente, mas é um homem que não precisava de Deus, porque não tinha pecado, né? Ele, aliás,
Ele não enxergava o seu pecado. Não enxergava. Porque nós sabemos, irmãos, que todos nós pecamos, né? Embora muitas vezes nós podemos correr o risco de achar que nós somos melhores do que o outro. Achar que porque estamos dentro da igreja, nós somos melhores do que os outros. O fato de estarmos na igreja, isso nos ajuda, com certeza. Mas isso é pura graça de Deus, não é mérito nosso. Não é. Não é. Enquanto o segundo, um pecador público, porque era um publicano, vocês sabem quem era o publicano? O publicano era o que cobrava impostos para Roma. Roma dominava sobre Israel e cobrava impostos, e então pegou alguns do povo judeu, do próprio povo, para cobrar impostos para eles. Por isso o judeu detestava o publicano, porque ele cobrava mais para se enriquecer. A sua riqueza era ilícita, era um pecador público, um ladrão, um usurpador. É interessante isto, né, irmãos? Questionarmos isto. Porque aparentemente, parece que esse homem, segundo os olhos humanos, ele estava condenado. Ele não teria chances com Deus. Mas este homem entra no templo e, como diz a leitura, o cobrador de impostos, porém ficou à distância. E distante de Deus por quê? Porque não se achava merecedor. Ele sabia quem ele era e sabia da realidade dele. E estava ali justamente porque queria mudar de vida. Por isso pede o Senhor, diz ao Senhor: Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. O sujeito, irmãos, desta oração do publicano é Deus e não ele. É aí que está a chave de interpretação de toda esta liturgia, né? Porque no fundo, este homem procura Deus porque necessita, porque precisa que Deus o ajude, porque ele se sente incapaz de sozinho vencer o seu pecado. Por isso busca Deus. A primeira leitura da carta do livro do Eclesiastes fala que Deus escuta a oração do pobre, escuta a oração daquele que necessita, daquele que quer de verdade uma mudança, que procura esta mudança. Eu espero que Deus, como no Salmo 50, e Deus possa sempre nos fazer conhecer quem somos nós e qual é a necessidade que temos de buscar a Deus. Porque no Salmo 50 diz assim: eu tenho diante de mim sempre o meu pecado. E é necessário isto, irmãos, para que a nossa oração não seja uma oração que, na verdade, não ultrapassa o telhado. Porque o soberbo reza, mas a oração dele não atinge o céu, não atinge a Deus. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça ao humilde, ao pequeno. E é necessário cada um de nós enxergarmos isto. Por isso, aqui termina a leitura dizendo assim, que um foi para casa justificado, o outro não. O que significa esta justificação? Um foi perdoado, o outro não. Por que o outro não foi perdoado? Porque ele não precisava de perdão. Porque, na verdade, ele não reconhecia
Nada, ele se achava melhor do que o outro e até julgava o outro. Não sou como este publicano, não sou como os outros homens. Né? Nós precisamos, irmãos, sempre, de verdade, entender, né? Que o amor de Deus para conosco é um amor que sempre vai estar presente na vida. Mas é necessário que nós tenhamos a humildade de reconhecer e a necessidade de buscar o Senhor na oração. São Paulo, ele termina a sua trajetória de vida. Ele está preso quando ele escreve esta carta a Timóteo, para incentivar a Timóteo. E qual é o incentivo que São Paulo dá? São Paulo, irmãos, ele era fariseu, como o fariseu da oração. E todo fariseu, ele achava que cumpria o preceito, ele já estava salvo. Como muitos de nós, às vezes porque rezamos muito ou porque fazemos algumas coisas, achamos que merecemos as coisas. Na verdade, nós não merecemos nada. Não merecemos, nenhum de nós. Se Deus nos dá, é por pura graça e por pura misericórdia dele para conosco. São Paulo perseguiu os cristãos. E São Paulo fala uma coisa para ele, que tudo aquilo que ele aprendeu quando ele era pequeno, que todo o farisaísmo que ele viveu, ele considerou como esterco, como nada. Porque ele encontrou aquilo que é maior, mais excelente do que o cumprimento da lei. Que é o quê? A graça. O amor de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude também a cada dia reconhecer a graça de Deus e reconhecer também a nossa miséria, para que nossa oração de verdade suba aos céus e Deus possa verdadeiramente justificar a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,